A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e estamos trazendo aqui a você um estudo maravilhoso, né? Estamos estudando as páginas sagradas da Bíblia e com isso estamos trazendo a você um entendimento da palavra, né? Muita gente falou, pastor, dá o estudo pra gente de Isaías, né? Pastor, dá o estudo de Gênesis. Pensa num estudo maravilhoso, é o de Gênesis, né? Nossa, vocês iam aprender muita coisa. Só que o problema é que ele é muito grande, muito grande. Eu ainda não tive nenhuma ideia. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim, fazer o estudo de Gênesis e jogar no meu canal, não mandar aqui para vocês, porque ele é muito grande, meus irmãos, mas é muito grande, e aí não daria. Então, praticamente não dá para mandar pelo WhatsApp assim. Seria um estudo assim bem grande, são 50 capítulos, meus irmãos. E muitas histórias, né? E eu teria que trazer muita clareza para você do que está acontecendo ali, né? Você ia entender o pecado de Adão e Eva, né? Com quem Caim casou. Você ia entender muita coisa, mas não dá para trazer esse estudo assim não, né? Bom, vamos lá? Meus irmãos, abre a sua Bíblia comigo em Filipenses, a minha já está aberta aqui. Filipenses capítulo 2 e no verso 22, que foi o que a gente terminou ontem, né? Olha só, e eu vou repetir o verso 22 que diz assim, ó. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Aqui nós paramos porque ele estava falando de Timóteo, ele estava enviando Timóteo, né? Vamos lá, verso 23. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, né? Deixa eu só deixar claro uma coisa para você. Assim como Jesus Cristo ele teve a sua ascensão e ele subiu ao céu, quando ele subiu ao céu, ele deixou seus mandamentos aqui na terra. Aconteceu, meus irmãos, que os discípulos não conseguiram desmificar o que Jesus tinha falado. E o que eles fizeram? Eles começaram a pregar um evangelho um pouco diferente do que Cristo ensinou. E eles começaram a trazer a ideia de que os homens seriam salvos pela circuncisão. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando, outras pessoas não sabem do que eu estou falando. Circuncisão o judeu ele tem que cortar uma pequena pele que fica no seu órgão, o judeu homem, tá? Ele tinha que fazer uma circuncisão. Existe circuncisão de mulheres também, principalmente na África, mas foi um pouco abolido isso em alguns lugares, né? Mas a circuncisão do judeu era cortar uma pele que fica em volta do seu órgão masculino, né? Aquilo era como um sinal do judeu com Deus, tá? Não vou entrar em detalhe nisso agora, porque isso aqui é um estudo bem complexo, mas o que aconteceu? Os judeus, os discípulos começaram a pregar isso, que a salvação vinha disso. Paulo, quando fica sabendo disso, ele peita eles e fala, tá errado, não é assim. Então, eles começaram a parecer que tinha divisão. Os mesmos discípulos tinham divisão. Não, mas é que uns entenderam uma coisa, mas explicaram errado. E Paulo entendeu certo e estava explicando certo. Então Paulo começou a mostrar para Pedro que não podia ser daquele jeito. Calma, pastor Alex, está falando muito rápido. Paulo não podia deixar aquilo acontecer. Então, ele começou a mostrar para todos que estava errado e ele começou a convencê-los e eles acabaram acreditando. Agora ele começa a consertar. Tanto é que o pai da doutrina da igreja é o apóstolo Paulo. Foi ele que doutrinou a igreja, tá entendendo? Você vai encontrar uma e outra coisa nos outros discípulos, mas 12 discípulos não conseguiram sobressair a Paulo. É como se Paulo valesse por 12 discípulos, é como se fosse isso. Porque Paulo, com a sua inteligência, né, um homem que muito estudou, cresceu e foi muito aperfeiçoado nos pés de Gamaliel, ele trouxe isso para a igreja, né, esse conhecimento. Então Paulo agora ele está dizendo, olha, eu tive muitas lutas, muitos combates, mas eu também tive amigos que andou comigo. E cada vez que ele vai escrever na sua carta, ele revela. São nomes que você não tem familiaridade, você não conhece, por exemplo. Você já ouviu falar de Epafrodito? Epafrodito é um nome muito difícil de você ver na Bíblia. Por quê? Porque foi poucas coisas. Tudo que Epafrodito fez a Paulo ficou oculto. Só Paulo e ele sabia. Mas ele ajudou a Paulo, tá entendendo? Agora ele está falando de Timóteo, de Paulo, de Barnabé, entendeu? Então, vamos lá. Verso 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos,
E estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Olha que lindo. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque Paulo não queria perder aquele irmão, né? Então, vamos lá. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Eles tinham isso, meus irmãos, sabe? Quando um irmão chegava na igreja, eles se alegravam. Olha, esse aqui, ó, é fulano, é ciclano. Hoje a gente vê que as pessoas não têm tanto respeito. Não estamos pedindo glamour, mas as pessoas quase não respeitam mais pastores, por causa de outros pastores mau caráteres, né? Verso 29. Recebi-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha que lindo. Ele está dizendo que essa pessoa quase chegou à morte. Por amor ao quê? À obra de Deus. Então honra ele. Pessoas que fazem isso devem ser honrados, né? E aí, nós finalizamos o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3, né? Agora, presta atenção que estamos muito próximos do final, né? Filipenses só tem 4 capítulos, então só mais 2 capítulos e termina. Então você tem que prestar bem atenção. Olha só. Resta, irmãos meus, que regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia. Agora Paulo está falando dele. Ele está falando assim, olha, não precisa mais circuncidar. Mas se fosse para se gloriar na carne, eu seria um exemplo. Aí ele vai falar de que ele era circuncidado antes de ser cristão. Aí ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Tá vendo? Se você não tinha esse conhecimento, olha a ficha técnica de Paulo. Quando ele tinha 8 dias de vida, 8 dias de vida, levaram ele bebê para ser circuncidado. Ele é da linhagem de Israel, puro. Ele é da tribo de Benjamim, tá entendendo? Hebreu de hebreus e segundo a lei, ele foi um fariseu, meus irmãos. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Então, tudo aquilo que ele achava que era ganho, ele jogou fora para seguir a Cristo. Porque viu em Cristo a verdadeira salvação. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Gente, você entendeu que tudo aquilo que ele falou aqui, ele considerou como um esterco? O que é um esterco para você? Quanto valor tem um esterco para você? Quem trabalha na roça sabe que tem valor para você comprar e jogar na horta. Mas, meus irmãos, olha o que ele está falando, que tudo aquilo ele considerou como esterco. Será que Jesus não está falando com alguém aqui, não? Que você deveria rever seus conceitos? Tem gente que bate no peito, eu sou de tal religião e acabou. Repara bem, meus irmãos. Quais delas está apontando verdadeiramente o que está na Bíblia? Porque se tudo que eu prego para você eu estiver tirando de uma revista, tudo bem, abandone-me. Mas se tudo que eu estou lendo com você, você aí do outro lado está acompanhando com uma Bíblia, você está? Você tem uma Bíblia aberta aí quando eu falo para você abrir, você está acompanhando juntamente comigo? Tem hora que eu tropeço um versículo já me chamou a atenção, mas você está acompanhando comigo?
Você reparou que isso não pode parar, não pode falhar? Tudo isso é lícito que venha, porque a gente sabe, meus irmãos, que vai vir um engano, sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro de muita gente aí afora, as pessoas estão pregando outro evangelho, que não foi o que Cristo falou. Deu para entender? Não foi o que ele disse, não é o que ele mandou. E aí complica, meus irmãos. Porque realmente as pessoas estão deixando de fazer e de seguir o que é correto. Então, tá aí. Eu paro por aqui. E amanhã tem mais. Amém? Eu paro aqui no capítulo 3 e o verso 8, né? Anota aí a lição de casa, meus irmãos. A lição de casa de hoje é Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que a gente ainda vai ler, mas essa é a lição de casa de hoje, né? Ó. Bom, está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário do grupo Cafezinho com Jesus, da irmã Marinalva, lá da Paraíba. Irmã Marinalva, um grande abraço do pastor Alex. Muito obrigado por criar esse grupo, tá? Fico muito feliz, muito lisonjeado mesmo, tá? Está fazendo 2 anos hoje. Eu quero parabenizar a todos que pertencem a esse grupo, tá? Em nome de Jesus. E quem conhece a irmã Marinalva, vai lá, pede para entrar no grupo, para que você possa fazer parte também, meus irmãos. Muito obrigado e Deus abençoe, né? Hoje também é aniversário da Tânia. Tânia, feliz aniversário, viu? Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Hoje também é aniversário da irmã Cristiane, esposa do Robson, daqui de São Paulo, né? Cristiane, curta seu dia, feliz aniversário e que Deus abençoe a sua vida, tá? Um grande abraço para minha amigona Elizabeth, que Deus abençoe grandemente. Vamos lá, hoje também é aniversário da Josefa Rosane Batista. A Josefa Rosane Batista, né, pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe grandemente, varoa. Um abraço aí para o meu amigo Valdeci, evangelista Valdeci, o homem que tem honrado o meu ministério, né, tem me levado para pregar ali, né, glórias a Deus. Meus irmãos, por hoje é só e amanhã tem mais.